Invocando a proteção divina, declaro aberta esta sessão, cumprimentando a todos, meus pares, ilustres representantes do Ministério Público, advogados, servidores, sejam todos bem-vindos. Conclamo os meus pares a apreciarem a ata da última sessão. Nada havendo a ser retificado, dou-a por aprovada. Comunicado adiado em razão do pedido de vista do primeiro vogal e da ausência justificada do quarto vogal, processo 1212, recurso eleitoral Cáceres, referente ao processo 683, sexta zona eleitoral, ação de investigação eleitoral por abuso de autoridade e uso da máquina pública em favor da candidatura, litigância de má-fé, multa R$5.000, indenização R$5.000, execução. Recorrente, Ricardo Luiz Henri. Recorrido, Silvia Fernandes Ferreira, Maria Cristina Urnal, Túlio Aurélio Campos Fontes e Dr. Marcos Faleiro é o relator. Está, portanto, adiado a pedido em razão do primeiro vogal e do quarto vogal que estão aguardando vista. Também adiada a conclusão do julgamento, em razão do pedido de vista do segundo vogal, a doutora Patrícia Sene, que, embora presente, o doutor Paulo César Sodré, primeiro vogal, deixou consignado que gostaria de participar da conclusão do julgamento. Portanto, este processo também ficará aguardando o retorno do doutor Paulo Sodré. É o recurso eleitoral, filiação partidária, pedido de inclusão de filiação em lista especial, Partido Ecológico Nacional, recorrente, Valdir Cerqueira Caldas Júnior, recorrido do Ministério Público Eleitoral. Adiado para a sessão do dia 19/7, a pedido do relator, Dr. Marcos Faleiros. É o processo 90.505, é recorrente, Ademir da Silva. Fica adiado, portanto, para a sessão do dia 19/7. Preferência com sustentação oral. Processo 101, 334, é prestação de contas de candidato, cargo de deputado estadual, PSDB, eleições 2014, requerente, Odair André, relator, Dr. Flávio Alexandre Martins Bertin. Obrigado, senhora presidente. Passo a palavra, portanto, ao relator, com o registro de que haverá sustentação oral. Obrigado, senhora presidente. Bom dia a todos. Cuida-se de prestação de contas de campanha de Odair André, candidato a deputado estadual, eleições gerais 2014. O candidato apresentou prestação de contas final, folhas 8, 105 e contas retificadoras, folhas 112 e 122. A CCIA emitiu relatório preliminar para diligências, apontando irregularidades. Após a intimação, o requerente apresentou suas justificativas, contas retificadoras, acerca de apontamentos suscitados no relatório preliminar. Em parecer conclusivo, a CCIA opina pela desaprovação das contas. A adulta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se opinando pela desaprovação das contas. Antes mesmo dos autos retornarem à Procuradoria Regional Eleitoral, o requerente atravessou petição, em que apresentou novas justificativas e contas retificadoras. Incluído em pauta para julgamento em 18/12/2015, no dia 17/12/2015, o requerente atravessou nova petição, requerendo o adiamento do julgamento e análise de novos documentos. Deferido o pedido do candidato, o processo foi retirado de pauta e submetido à nova análise da CCIA, que, em novo parecer conclusivo, opinou pela desaprovação das contas. Em nova manifestação, da douta Procuradoria Regional Eleitoral, ratificou o parecer lançado às folhas 153 e 154 versos pela desaprovação das contas. É o relatório, senhora presidente. Concedo a palavra ao doutor Hermes Rosa de Moraes pelo prazo de 15 minutos.
Bom dia, senhora presidente, demais julgadores desse tribunal. Trata-se da prestação de contas do candidato Odair André, e aqui o parecer do Ministério Público vem pedindo a desaprovação basicamente por dois motivos. O primeiro motivo, a falta de identificação de doador originário na prestação de contas em algumas doações. Ocorre que, nesse caso, como em vários, o candidato não informou, num primeiro momento, os doadores originários, tendo em vista que o próprio partido não havia lhe repassado essas informações. No caso, o partido PSDB, como tantos outros, teve problema na apresentação da prestação de contas e apresentou somente em prestação de contas retificadora, apresentou essas informações e também passou para o candidato. Fato que foi, como dito no relatório do eminente relator, informado em retificador e em petição para aqui é o setor de controle interno, que faz a análise. Então, do valor de 4.534 que estava sem doador originário, a CCIA, após essa retificadora com as informações, acatou as informações, deixando de fora apenas um recibo, o recibo número 9, que tem um valor de R$3.000. Esse valor, essa questão aqui desse recibo, que nós informamos que o doador originário, em tese, né, no nosso entendimento, seria o PDT, o partido do candidato eleito a governador José Pedro Táxi. Isso aqui nós já debatemos aqui, é aquela questão que o candidato comprou, é uma doação de combustível, de estimável em dinheiro, ele comprou, mas não pagou. Então, no nosso entendimento, continuo falando aqui, não tem doador originário, não teve como, ele comprou aquele produto, mas não teve arrecadação para pagar. E essa dívida foi assumida pelo partido. Então, o único recibo que ficou de fora, que não tem, nós entendemos impossível apresentar um doador originário. Não vejo como, já que não teve doação para essa compra desse produto. De toda forma, como vem amplamente aqui esse tribunal julgando, utilizando principalmente o voto na prestação no processo 11.3462/2014 da relatoria da desembargadora Maria Helena, que essa suposta falta, embora nós entendamos que não tenha como apresentar, essa falta de doador originário não pode ensejar a reprovação nesse único recibo, a reprovação das contas. Apenas um apontamento. Muito bem. A segunda questão que o Ministério Público Eleitoral aponta seria a falta de identificação dos doadores no extrato da conta. Aponta o Ministério Público que duas doações, uma de 14.480 e outra de 2.000, não apareceu o CNPJ ou o CPF do doador no extrato. Nós informamos que, primeira coisa, e houve para nós um equívoco aí na análise por parte do Ministério Público Eleitoral nessa questão. Primeiro, porque ele falou que não havia, nós informamos um doador originário, não havia doador originário. Quem deve aparecer no extrato é o doador. No extrato aparece o CPF ou o CNPJ, né, no caso, do doador, não do doador originário. E no extrato da Caixa Econômica não apareceu. Por que motivo? Não sei. O candidato foi lá, pegou o extrato, como era seu dever, e apresentou o extrato. No entanto, ao recibo eleitoral, quem doou foi o PSDB, o diretório estadual. No recibo eleitoral das duas doações, existe a informação de que foi feita a doação pelo partido, foi feita a doação em cheque, o número da conta, o número da agência, tudo isso está no recibo eleitoral. E o CNPJ do doador, que foi o diretório estadual do PSDB. Instado a se manifestar, nós apresentamos que não havia, por que motivo não saiu, não sei se houve uma falha na emissão do extrato. Uma coisa é certa, o extrato é original, foi pego pelo candidato na instituição bancária, no caso a Caixa Econômica, e o tribunal recebe o extrato eletrônico para fazer essa confrontação. Se houvesse alguma discrepância de informações, de valores,
ou de informação do doador, haveria esse apontamento. Por último, o artigo 16 da Resolução 23.406, ele disciplina a questão da doação. Ele diz o seguinte, parágrafo único, os bancos somente aceitarão nas contas abertas para uso em campanha depósitos, créditos de origem identificada, pelo nome ou razão social e respectivo número de inscrição do CPF, no CPF ou CNPJ. É impossível, estava até discutindo aqui com o colega, com o doutor, é impossível fazer um depósito na conta de candidato sem informar um CPF ou CNPJ. Hoje só CPF. Não se faz. Há um bloqueio nessas contas. Tanto é que, por exemplo, não se consegue fazer por envelope. Na hora que se alguém tentar lá fazer um depósito por envelope em qualquer conta de candidato, ele diz aqui impossível, só na boca do caixa. Por quê? Aí tem que se informar um CPF. Ou Cnpj, no caso. Então foi informado. Porque ele não apareceu no extrato, sinceramente, nós não temos poder sobre essa questão. Então, senhora presidente, com essas considerações, nós entendemos que essa prestação de contas, como todas as outras dos candidatos do PSDB, os problemas foram esses encontrados e todos houve aprovação com apontamento de ressalva. É o que se requer. Muito obrigado. Obrigado, doutor Hermes. Concedo a palavra, pelo tempo regulamentar de 15 minutos, ao doutor Procurador Regional Eleitoral. Obrigado, senhora presidente. Nesse caso, eu vou retificar o parecer e vou me manifestar pela aprovação das contas com ressalvas, porque realmente, em relação a esse recibo de R$3.000 dessa doação não identificada, essa nota, me parece que ela foi objeto já de um outro processo de prestação de contas, e naquele caso a própria Procuradoria se manifestou no sentido de que não se tratava de uma irregularidade, exatamente pelo motivo que foi exposto pelo advogado, que a nota o combustível foi adquirido e não foi pago, e aí remanesceria somente essa última irregularidade da ausências do CPF e CNPJ nos extratos, mas como essas doações foram comprovadas pelo recibo, eu entendo que se trata de irregularidade formal, e por isso então eu retifico e me manifesto pela aprovação com ressalvas. Retificado o parecer, devolvo a palavra ao eminente relator. Obrigado, senhora presidente. Cumprimento o doutor advogado da tribuna. Os presentes autos foram objeto de 2 relatórios conclusivos da CCIA, sendo em que em seu último tem a seguinte conclusão, abre aspas, perante todo o exposto, considerando-se o resultado dos exames técnicos realizados na presente prestação de contas, manifeste-se pela sua desaprovação, em função das ocorrências relatadas nos itens A, B e E constantes desse relatório. Enfrentando pontualmente os itens A, B e E, temos os seguintes apontamentos. A. Foram detectados recursos de origem não identificada recebidos indiretamente no montante de R$ 15.459,65. Do disposto nesse sítio, o candidato informou às folhas que todos os recibos foram devidamente retificados no sistema SPCE, conforme abaixo transcrito. O recibo eleitoral de número 9, no valor de R$ 3.000, foi regularizado com a informação de que houve o lançamento do doador originário, como sendo o Partido Democrático Trabalhista, já devidamente retificado no SPCE. Observação, doador deste recurso fora o candidato da eleição 2014, José Pedro Taques, governador, e segundo sua assessoria contábil, não há doador originário porque esta aquisição ainda não fora paga, se tratando de uma dívida de campanha do candidato José Pedro Taques, que fora assumida pelo seu partido PDT. Ainda segundo a assessoria contábil do candidato, quando houver o efetivo pagamento dessa despesa, será informado o doador originário, lançamento devidamente retificado no SPCE. Destaque. O recibo eleitoral número 28, no valor de R$ 700, foi regularizado. O doador originário se trata da empresa Original Veículos Limitada, devidamente retificado no SPCE. O recibo eleitoral número 30, no valor de R$ 417, foi regularizado. O doador originário se trata da empresa Original Veículos Limitada, devidamente retificado no SPCE. O recibo eleitoral número 30, no valor de R$ 417, foi regularizado o doador original. Se trata também da empresa Original Veículos, devidamente retificado no SPCE. Em que pese a manifestação sobre o recibo eleitoral número 9, a origem do recurso deve ser informada, independentemente de se for dívida de campanha, nos termos do artigo 26, parágrafo 3º da resolução do TSE e artigo 8º da resolução número 23432. Persiste a ocorrência. Deste modo, ao final, em relação a este item,
A única irregularidade que persiste no relatório da CCIA é a ausência de identificação do doador originário do recibo eleitoral de final número 9, referente à doação do candidato governador Pedro Taques. Eu vou deixar aqui, na verdade, eu vou fazer um esclarecimento que se segue a respeito dessas notas fiscais, que, na verdade, eu acho que não há mais necessidade desses esclarecimentos em função da mudança do parecer do Ministério Público. Eu, na verdade, fiz aqui meus apontamentos referente a essas notas fiscais, onde havia o paradigma referente a um outro julgamento da minha relatoria, aonde o Ministério Público havia dado o seu parecer. Então, pulando agora para os outros itens, eu vou direto ao item B. Foi identificada inconsistência na data do recibo eleitoral número 8, no confronto entre as doações diretas recebidas e as informações prestadas pelos doadores por meio do SPCE. Eu coloco à disposição de Vossas Excelências o quadro ilustrativo que faz menção a esse item. A irregularidade aqui apontada diz respeito à divergência de data, a informada pelo candidato como sendo 3/10/2014 e a do doador como sendo de 6/10/2014, estando corretos os demais dados. A irregularidade, erro formal, não compromete a análise da contabilidade, implicando apenas em ressalvas. O item E, foram detectadas receitas sem identificação do CPF nos extratos bancários. Apesar, também está aqui um quadro à disposição de Vossas Excelências. Apesar de, no último parecer da CCIA, não ter se aprofundado na sua análise, é possível obter maiores detalhes deste item quando o mesmo foi tratado pelo primeiro relatório conclusivo, as folhas 141 e 150, conforme está descrito abaixo. Vou pedir vênia para não ler e não cansá-los, mas eu vou me ater apenas à parte grifada. Todavia, no entendimento técnico, esta falha que o SPCE ainda acusa como inconsistente tem relação com o fato de o candidato ter identificado nos recibos eleitorais 11 e 12, folhas 56 e 60, como doador originário o partido PSDB, Diretório Regional, e que não podia, como demonstrado nos itens 2.2 e 2.4. Desta forma, eleva-se a apreciação superior para efeitos de tomada de decisão final quanto à regularização ou não dos argumentos de folhas e 139 do TRE. Este parecer técnico é favorável à regularização deste item, tendo em vista que a irregularidade em si, não identificação do doador originário, já está em julgamento no item 2.4, com fundamento legal amplamente explanado no item 2.2. Como se observa, na manifestação da área técnica dessa egrégia corte, afastou a irregularidade quanto a não constar no extrato bancário ou CNPJ, posto que não haveria como o candidato operar tal mudança, já que ocorreu por falha da instituição financeira, rememorando que as mesmas só poderão aceitar depósitos/créditos de origem identificada pelo nome ou razão social e o respectivo número de inscrição do CPF ou CNPJ. Ademais, a conclusão da área técnica quanto a este item foi por considerá-lo regularizado, submetendo à consideração superior, apenas por, naquele momento, ainda pairar pendências quanto à identificação do doador originário, o que, conforme você pode observar do item 1 deste voto, não mais constava do segundo relatório conclusivo. Quanto a este item, a falta de identificação do CNPJ no extrato bancário não pode ser creditada ao candidato, que cumpriu a sua obrigação, que era fazer com que a doação transitasse pela conta bancária, ou fazendo através de depósito, prestou a devida informação no recibo eleitoral número 11 e no recibo eleitoral número 12, onde fez constar os respectivos números dos cheques, banco, agência, conta corrente. Assim, na trilha do primeiro parecer conclusivo, afasto a irregularidade. Com essas breves considerações, agora em consonância com o parecer ministerial, oral, voto pela aprovação com ressalvas das contas de campanha de Odair André, candidato a deputado estadual, eleições 2014. É como voto, senhora presidente. Como voto, doutor Ricardo Almeida. Acompanho o eminente relator, senhor presidente. Doutora Vanessa Cury. Acompanho o relator. Doutor Rodrigo Curvo. De acordo com o relator. Doutor Marcos Faleiros. Senhor presidente, acompanho o relator. Desembargador Luiz Ferreira. Com o relator, senhora presidente. Tribunal, por unanimidade, aprovou com ressalva as contas do candidato Odair André, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Bom dia a todos, bom serviço. Processo 1342, recurso eleitoral. Este processo
foi relatado pelo Dr. Marcos Faleiros e o desembargador Luiz Ferreira pediu vista. É o processo 2.2 da pauta. O Dr. Paulo César está aguardando o pedido de vista. Então, eu vou pedir vênia aos senhores para que possamos transferir esse julgamento desse processo, ou até mesmo voto em gabinete, para que eu possa dele participar a doutora Patrícia e o doutor Paulo César. Se a doutora Patrícia se sentir habilitada a votar agora, tudo bem. Se preferir mais tarde, se preferir votar na mesma oportunidade em que votará o doutor Paulo César, com os autos, inclusive, a seleção. A Patrícia é a última a votar. Prefere votar agora, doutora Patrícia? Como vota a doutora Patrícia? Não, eu vou primeiro fazer o voto. Voto vista, desculpa. Na sessão anterior, o relator negou o provimento ao recurso e, na condição de vogal, pediu vista para melhor examinar a controvérsia posta em mesa. Inicialmente destaco que não possuo qualquer dúvida quanto à validade da prova produzida de ofício, uma vez que, em observância ao princípio da verdade real, o magistrado de piso agiu em perfeita consonância com o que prevê o artigo 370 do Código de Processo Civil, que era o velho artigo 130 do Código de antanho. Todo mundo lembra como ele foi lavrado. Ele caberá ao juiz, de ofício, requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Com a juntada da cópia do recibo objulgado, por força da requisição do juízo, foi oportunizada a recorrente manifestar-se sobre o conteúdo do mesmo, tendo a defesa, naquela ocasião, optado pelo silêncio. Desse modo, a robustez do conjunto probatório, extratos bancários, recibo eleitoral, informação da receita, etc. e tal, não deixam dúvida quanto à doação realizada pela recorrente em porcentagem superior à permitida por lei. Esta é aquela primeira tese que até eu já tinha adiantado, mas como recebi o memorial no gabinete alentado, eu achei por bem trazer por escrito o que já tinha exteriorizado de forma mais sintetizada na assentada anterior. A segunda tese, que é que me chamou a atenção, é se haveria a possibilidade de nós aplicarmos uma multa abaixo do mínimo. Confesso que a jurisprudência nossa era nesse sentido, mas o TSE, a partir de determinado momento, mudou completamente o seu entendimento e agora é de todo impossível. Eu trouxe um acórdão recentíssimo aqui, de 24 de junho de 16, da lavra do ministro Henrique Neves, dizendo que é firme a jurisprudência no sentido de que os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem balizar a fixação da multa, não sendo possível fixá-la abaixo do mínimo legal. Este é de 24 de junho, tem um de 2 de fevereiro do ministro Gilmar Mendes, na mesma linha. A fixação de multa abaixo do mínimo legal significaria negar a vigência à legislação, a disposição legal que estabelece os limites para a sanção pecuniária. Posto isso, acompanho o voto do relator com os acréscimos acima expostos, desprovendo o recurso deduzido por Valesca Gomes e Gomes, mantendo incólume a sentença atacada. Como voto? Como vota a doutora Patrícia? Acompanho o relatório. Doutor Flávio Berti. Eu acompanho o relator com os acréscimos do voto vista, Excelência. Doutor Ricardo Almeida. Também acompanho o relator, senhor presidente, com os acréscimos do voto vista. Adiada a conclusão do julgamento, face a ausência justificada do Dr. Paulo Sodré, após o relator e demais vogais haverem desprovido o discurso. O processo vai ao gabinete dele? Vai ao gabinete.
Transfiro a presidência ao eminente vice-presidente Luiz Ferreira da Silva. Faço o meu impedimento. Aqui há uma divergência do regimento interno do nosso Tribunal de Justiça. Como é o desembargador Luiz Ferreira o relator, transmito a presidência ao doutor Flávio Bertin. Obrigado, senhora presidente. Anuncio o processo 2.4 da pauta 7738, protocolo 15759. Mandado de segurança, eleições, candidatos, condições de elegibilidade, quitação eleitoral referente ao processo 2811-58-2009, pedido de concessão de liminar. Impetrante Alcides Milhão Mendes Cerqueira, impetrado juízo eleitoral da 15ª Zona Eleitoral. Relatoria do desembargador Luiz Ferreira da Silva e anuncio que tem com sustentação oral. Muito obrigado, senhor presidente. Relatório. Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Alcides Milhão Mendes Cerqueira contra ato da lavra do juiz eleitoral da 15ª Zona Eleitoral de Mato Grosso. De acordo com a inicial, o impetrante alega haver comparecido ao cartório da 15ª Zona Eleitoral de Mato Grosso para solicitar, aspas, certidão referente à sua situação eleitoral, sobretudo no que tange às condições de elegibilidade, parágrafo 3º, respectivos incisos do artigo 14 da Constituição da República, e a não incidência em nenhuma das causas de inelegibilidade, Lei Complementar número 6490, com as atualizações da Lei número 135 de 2010, fecha aspas, folha 4 da exordial. Aduz que, em primeiro momento, a serventia eleitoral certificou que o impetrante não estaria quite com a Justiça Eleitoral em razão de inelegibilidade decorrente de condenação nos autos de impugnação de mandato eletivo final 0015. Resignado, postulou junto àquele juízo a emissão de novo documento que não fizesse constar qualquer anotação de inelegibilidade, uma vez que a Corte Superior Eleitoral teria firmado nos autos número final 000 o entendimento de que, aspas, a inelegibilidade não deve ser considerada causa restritiva à quitação eleitoral, fecha aspas, pleito acolhido parcialmente pela autoridade coatora e posteriormente mantido em sede de reconsideração, que autorizou a emissão de certidão de quitação eleitoral com a glosa, aspas, ocorrência de inelegibilidade, fecha aspas. Em face desta última decisão unipessoal do juiz eleitoral da 15ª Zona, foi impetrado o presente mandamos, por meio do qual se pretende obter referida quitação sem qualquer ressalva, vez que a declaração de elegibilidade como sanção não consta expressamente no artigo 10, parágrafo 14 da Constituição da República de 88. Ao final, o autor da impetração requer a concessão da medida liminar, a fim de que lhe seja deferida a expedição de certidão eleitoral sem qualquer restrição, com baixa no nome do impetrante do rol dos inelegíveis e, no mérito, pugna pela confirmação da liminar e concessão em definitivo da segurança pleiteada. Juntou os documentos de folhas 15 e 139. Por entender não estar configurado o fumus boniuri e o periculo in mora, esta relatoria indeferiu a medida liminar pleiteada conforme decisão acostadas às folhas 141 e 142. Contra essa decisão, o impetrante interpôs agravo regimental, tendo este tribunal, à unanimidade, negado provimento ao recurso nos termos do acordo número 25.424, que se encontra às folhas 165 e 171. A autoridade coatora prestou as informações que lhe foram solicitadas, ratificando o ato impugnado e apontando as razões que o sustentam. Folha 180 e 183. Após ser intimada, a União, representada por sua Procuradoria em Mato Grosso, manifestou, aspas, desinteresse em ingressar na relação processual de que se cuida, folha, fecha aspas. Instada a se manifestar, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela denegação da segurança, visto que a anotação de inelegibilidade serve tão somente para auxiliar a Justiça Eleitoral quando da análise de eventual requerimento de registro de candidatura,
folha 190 a 192. É o relatório, senhor presidente. Passo a palavra ao doutor advogado do impetrante pelo prazo regimental de 15 minutos. Muito obrigado, senhor presidente. Egrégia Corte. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra o ato da 15ª Zona Eleitoral em decorrência dos seguintes fatos. Aldecides Milhomem de Siqueira foi candidato no pleito de 2008 a candidato a prefeito do município de Alto Boa Vista. Se consagrou vencedor, todavia, por ocorrência de abuso do poder econômico, foi demandado em ação de impugnação de mandato eletivo. Referida demanda foi julgada improcedente na zona eleitoral, desafiando o recurso a este sodalício. Corte esta que deu provimento ao apelo e cassou o mandato de Aldecides Milhomem de Siqueira. Pois bem, decorrido alguns anos, Aldecides Milhomem de Siqueira compareceu à sua zona eleitoral e solicitou sua certidão de quitação eleitoral. Oportunidade em que os serventuários que lá laboravam informaram que somente seria possível expedir este documento mediante anotação de ocorrência de inelegibilidade, tendo em vista a condenação da AIME. Foi formulado um pedido de reconsideração, basicamente informando que a condenação em AIME não atrai a inelegibilidade. O pleito foi indeferido, o que desafiou a impetração do presente mandado de segurança. A liminar foi indeferida, tendo em vista que a ótica do relator, eminente desembargador Luiz Ferreira da Silva, não estaria configurado fumus boniuris, tendo em vista que possivelmente estaríamos diante do caso da inelegibilidade constante na linha J do inciso 1º do artigo 1º da Lei 64/90. Foi interposto o agravo regimental, o qual também foi desprovido à unanimidade, tendo em vista, entre outros, que a ótica do relator era indispensável que a autoridade coatora prestasse as informações nos desiderato em saber se era apenas e tão somente a condenação da inelegibilidade que ensejou a anotação no cadastro do eleitor ou se havia outras razões para tanto. Pois bem, a autoridade coatora prestou as informações e esclareceu que a única razão que aduziu a anotação no seu cadastro foi, de fato, a condenação na AIME. No ato contínuo, o Ministério Público, por sua vez, opinou pela denegação da segurança, tendo em vista que aquela anotação ela era meramente informativa e não traria quaisquer prejuízos ao impetrante. Com todas as vênias aos entendimentos de sentido contrário, parece-me que aqui é caso de concessão da segurança por força de 3 argumentos. Se não, vejamos. O primeiro ponto, excelências, é que a AIME, prevista no parágrafo 10º do artigo 14 da Constituição da República, tem como pedido apenas e tão somente a cassação do diploma. Isto é, não há previsão de declaração de inelegibilidade. Isso é pacífico na jurisprudência do TSE. Ou seja, a AIME visa apenas e tão somente desconstituir o diploma. Isso é cristalino na jurisprudência. Segundo ponto, a autoridade coatora, ao prestar os esclarecimentos, confirmou que, de fato, a única razão para a anotação de inelegibilidade era a condenação da AIME. Todavia, Aldecides Milhomem de Siqueira nunca se defendeu a respeito de inelegibilidade. Naquela demanda, só teve contraditório e ampla defesa a respeito de abuso do poder econômico. Nunca foi discutida inelegibilidade naquela demanda. Segundo ponto, com relação às informações da autoridade coatora. Parece-me que está tendo uma antecipação da decisão do registro de candidatura. Existe uma seara própria para isso. Uma ação própria para isso. Terceiro ponto, ainda que assim não fosse, a linha J, que o magistrado disse que de fato é a incidência do caso, prevê que aqueles que forem condenados por corrupção, captação ilícita de sufrágio, doação, captação ou gastos ilícitos de campanha e conduta vedada estarão inelegíveis. Mas nenhum desses dispositivos se encaixa no caso concreto. Aldecides Milhomem de Siqueira foi condenado por abuso do poder econômico. Abuso do poder econômico não é corrupção. Abuso do poder econômico não é captação ilícita de sufrágio. Abuso do poder econômico não é doação, captação ou gasto ilícito de campanha. Abuso do poder econômico não é conduta vedada. Ou seja, a linha J não se aplica ao caso.
E digo mais, Excelência, se nós estivéssemos discutindo aqui se a linha J se aplica ou não ao caso, nós estaríamos discutindo o registro. E não é essa a intenção. Até preferia que assim fosse, mas por uma questão de honestidade intelectual, preciso trazer isto ao plenário. Dizermos se é a linha J ou não, nós estaremos discutindo o registro de candidatura. Isso, como já dito, existe uma ação própria para tanto. Terceiro ponto, Excelências. Existem ações em que o pedido dela é cassação do diploma ou cassação do registro, mais a inelegibilidade. Na eventualidade do sujeito vir a ser condenado em uma destas demandas, aí justificaria a anotação da inelegibilidade no seu cadastro de eleitor. Até porque ele se defendeu disso. Até porque teve contraditório e ampla defesa a respeito dessa matéria. É o caso, por exemplo, da AIGE, a Ação de Investigação Judicial Eleitoral. Uma vez que, se for condenado numa demanda desta natureza, o sujeito estará inelegível de fato. Diferentemente disto, existem ações, como é o caso da AIME, em que, se houver condenação, apenas e tão somente ocasionará a cassação do diploma. Um efeito secundário disto poderá ser a inelegibilidade. Agora, a seara própria para isso é a ação de registro de candidatura. São duas coisas absolutamente distintas. O sujeito foi condenado em AIGE, ele está inelegível, e aí justifica a anotação no seu cadastro. Agora, uma ação que não tem essa previsão no seu pedido, acarretar uma anotação dessa natureza, trazendo inúmeros prejuízos políticos, parece-me que é um tanto quanto arbitrário. Por fim, Excelências, Vossas Excelências podem estar se indagando. Ora, mas é uma anotação meramente informativa para auxiliar a Justiça Eleitoral. Parece-me que essa anotação traz inúmeros prejuízos de caráter político. Porque eu indago aos senhores, que partido político que vai aprovar em convenção o nome de um sujeito que tem uma anotação dada pelo juiz da zona eleitoral de que ele é inelegível? Quem é que vai apoiar politicamente um candidato que tem uma anotação no seu cadastro administrativo como inelegível? Quem é que vai apoiar um sujeito economicamente numa campanha, sendo que tem uma anotação no seu cadastro de inelegível? Existe uma ação própria para isso. O que está ocorrendo, a nossa ótica, é que, aparentemente, o magistrado, de ofício, sem contraditório, sem ampla defesa, antecipou a sua interpretação jurídica a respeito do registro de candidatura de Aldecides Milhomem de Cerqueira. E, para finalizar, Excelências, só gostaria de trazer aqui a fala do eminente professor Celso Antônio Bandeira de Mello, de quem eu tive a honra de ser aluno nos bancos acadêmicos da Pontifícia Universidade Católica, que durante a aula de mandado de segurança, ele disse a seguinte frase para mim: coadune com uma arbitrariedade hoje e torne-se vítima de outra amanhã. Consubstanciado nessas argumentações, pugna-se pela concessão da segurança no desiderato em expedir a certidão de quitação eleitoral de Aldecides Milhomem de Cerqueira, sem qualquer ressalva de ocorrência de inelegibilidade, tendo em vista que a seara própria para isso é a ação de impugnação de registro de candidatura. Muito obrigado. Passo a palavra ao douto Procurador Regional Eleitoral, pelo prazo também regimental de 15 minutos, se assim entender. Obrigado, senhor presidente. Eu ratifico o parecer escrito pela denegação. Retorno a palavra ao ilustre relator. Senhor presidente, como é disso, o mandado de segurança tem assento constitucional e visa proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Artigo 5º, 69 da Constituição Federal. No presente feito, o impetrante faz alusão ao seu direito subjetivo à emissão imediata da certidão de quitação eleitoral, sem qualquer anotação de inelegibilidade realizada pelo juiz da 15ª Zona Eleitoral, haja vista a ausência de previsão legal deste efeito secundário na condenação por ele sofrida em ação de impugnação de mandado eletivo, a AIME, sem razão, no entanto, a despeito da bela peça de oratória que nos brindou o ilustre advogado da tribuna. Consigne-se por necessário que a certidão de quitação eleitoral é o documento emitido pela Justiça Eleitoral para comprovar o cumprimento das obrigações eleitorais pelos cidadãos,
sendo que, no caso em apreciação, referida certidão não foi negada ao impetrante. No caso, o impetrado deferiu a expedição do documento de quitação eleitoral, determinando mera anotação do termo, aspas, ocorrência de inelegibilidade, uma vez que a cassação do mandato sofrida pelo impetrante na AM 28/58 deverá servir eventualmente como um dos requisitos a ser verificados em pedido de registro de candidatura. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado: a inelegibilidade não deve ser considerada causa restritiva à quitação eleitoral, servindo o eventual registro da circunstância apenas como subsídio para o exame do pedido do registro de candidatura a título de ocorrência de inelegibilidade, fecha aspas, ministro João Otávio Noronha, 27 de setembro de 2015. Equivale dizer, ilustres pares, toda e qualquer anotação de inelegibilidade no cadastro ou na certidão eleitoral não produz de imediato nenhuma consequência de natureza jurídica, eis que o registro dessa informação não constitui a inelegibilidade, o que só será possível verificar em processo específico, como bem disse o ilustre advogado da tribuna, à luz do contraditório e da ampla defesa, com possibilidade de ilação probatória, quando o oferecimento de eventual pedido de registro da candidatura. E aqui tem uma nota de rodapé. Também o ministro Henrique Neves disse o seguinte: não há possibilidade de aplicação da pena de multa e declaração de inelegibilidade no bojo da ação de impugnação de mandato eletivo. Os efeitos secundários, os reflexos da condenação imposta devem ser aferidos em eventual futuro pedido de candidatura, registro de candidatura. Assim, na espécie em debate, a anotação da ressalva irá possibilitar ao julgador do eventual registro de candidatura o conhecimento dessa informação, para, com os subsídios necessários, apreciar essa circunstância em conjunto com as demais provas coligidas àquele feito, não havendo, pois, que se cogitar em qualquer ilegalidade na atuação administrativa do impetrado a ser corrigido por meio do presente mandamos. O que busca o impetrante, de fato, é obter pronunciamento judicial antecipado acerca da incidência ou não em causa de inelegibilidade prevista na Lei Complementar 64/90, o que deve ser rejeitado por este plenário. Nada obstante, nos termos já antecipados por este relator, por ocasião do julgamento do agravo regimental, em 24 de maio último, se o impetrante solicitar uma certidão de quitação diretamente no sítio do Tribunal Superior Eleitoral, ou mesmo em outro cartório eleitoral, obterá tal documento sem anotação de qualquer ressalva quanto à sua inelegibilidade, o que, de certo modo, impõe dúvida até mesmo quanto à utilidade desta ação mandamental. A propósito, sobre a suposta ilegalidade na anotação determinada pela autoridade coatora, o procurador regional assim se manifestou, aspas, disse o procurador: assim é perfeitamente possível que um cidadão que tenha uma anotação de inelegibilidade possa ter o seu registro de candidatura deferido, do mesmo modo que é possível que alguém que não tenha nenhuma anotação de inelegibilidade venha a ter o seu registro de candidatura indeferido, uma vez que a referida anotação, conforme já destacado, não possui natureza constitutiva, mas meramente informativa, não gerando nenhuma consequência jurídica. Ademais, sabe-se que a discussão acerca da incidência ou não de causa de inelegibilidade, que constitui efeito reflexo de eventual decisão condenatória, deve-se dar no bojo de eventual processo de registro de candidatura, sendo incabível tal discussão na sede da própria ação de impugnação de mandado eletivo e, com mais razão, no âmbito do presente mandado de segurança. O que se observa, portanto, é que o impetrante se utiliza do presente mandado de segurança para tentar uma decisão antecipatória da sua, entre parênteses, inelegibilidade, o que, como já destacado, deve ocorrer no bojo do processo adequado. Entre parênteses, eventual requerimento de registro de candidatura, fecha parênteses, perante o juízo competente, abre parênteses, tratando-se de eleições municipais, juízo eleitoral de primeiro grau, fecha parênteses. Posto isso, em consonância com o parecer, face à inexistência de direito líquido e certo do impetrante a obtenção da certidão de quitação eleitoral, sem ressalvas apostas pelos juízes da 15ª Zona Eleitoral, denego a segurança. Como vota o primeiro vogal, doutor Ricardo Gomes de Almeida. Senhor presidente, eu até estava bem tendente à concessão da ordem, porém eu até fui consultar os autos e verifiquei que
na verdade, no requerimento formulado ao cartório eleitoral, salvo, pelo menos foi o que eu deduzi dos autos, a parte, ela não só requereu a certidão de quitação eleitoral, mas também requereu uma certidão com relação à sua condição de eventual inelegibilidade. E a gente sabe que não dá para antecipar juízo quanto à inelegibilidade, porque para se caracterizar a inelegibilidade, é necessário verificar uma condição material e uma condição temporal, que é a data do registro da candidatura. Exato. Mas a própria parte é que requereu a manifestação do cartório eleitoral quanto à eventual inelegibilidade. Se tivesse ficado só na primeira pergunta, que é com relação à quitação eleitoral, estaria resolvido. O problema é que, ao provocar a Justiça Eleitoral, veio lá a informação de inelegibilidade. Mas, então, desse modo, como foi requerido pela parte a certidão quanto à eventual inelegibilidade, eu vejo que não há razão de ser do presente mandado de segurança. Então, eu acompanho o eminente relator, mas eu gostaria de deixar consignado, em meu voto, que não há, de minha parte, qualquer antecipação de julgamento quanto à eventual inelegibilidade, porque isso realmente, como disse o doutor advogado da tribuna, isso é matéria a ser apreciada no momento do registro de candidatura, se ele ocorrer, porque registro de candidatura só há que se falar em registro quando realmente for requerido, né, perante a Justiça Eleitoral. Então, eu acompanho o voto do eminente relator, denegando a segurança. Como vota a doutora Vanessa Curti? Senhor presidente, atenta às razões do voto e também das razões proferidas aqui da tribuna, a princípio tive dúvida com relação se o pedido tivesse sido somente da quitação eleitoral. Aí eu teria dúvida e pediria até vista. Mas como esclarecido aqui pelo eminente membro, doutor Ricardo, como foi provocada a Justiça Eleitoral nesse sentido, eu entendo como justa e lícita a ocorrência, a mera ocorrência, não como uma antecipação, né? E acompanho o voto do relator com as ressalvas feitas pelo outro membro, o doutor Ricardo. Como vota o doutor Rodrigo Curvo? De acordo com o ilustre relator. Como vota o doutor Marcos Faleiros? Senhor presidente, desde já acompanho o relator com as ressalvas dos eminentes pares seguintes e gostaria de fazer uma pontuação que existem algumas listas, Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, existe uma lista na Procuradoria da República que traça questões de inelegibilidade. Existe essa certidão dos cartórios eleitorais em que os juízes criminais, eventuais condenações de improbidade são comunicadas. Enfim, existem as listas dos órgãos funcionais, né, OAB, etc., que podem vir a gerar qualquer tipo de inelegibilidade. Todas essas certidões, inclusive do cartório eleitoral, elas servem apenas para subsidiar, os pedidos de registro de candidatura, ratificando o que o doutor Ricardo, que o desembargador relator disse. Não tem nenhum reflexo acerca da inelegibilidade, para deixar bem claro para a população com relação ao prejuízo. E como bem disse o eminente relator, a jurisprudência pátria ela é bastante larga no sentido de que a anotação nesses registros de eventuais processos, condenações, etc., ainda que tenha passado a prescrição da condenação, período depurador, reabilitação, etc., não gera qualquer tipo de
prejuízo, porque o registro da candidatura, como bem disse o Dr. Ricardo, tem o requisito temporal e os demais requisitos serão analisados corretamente dentro dos processos de registro de candidatura. E qualquer antecipação aqui feita pelo Tribunal Regional Eleitoral ou pela Justiça Eleitoral, estaríamos transgredindo a ordem constitucional. Era só, senhor presidente. O tribunal, por unanimidade, denegou a segurança nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Obrigado ao ilustre advogado. O senhor fala que ele foi condenado. Quem vai fazer o juízo é o juiz. Se o cara for condenado... Devolvo a presidência à ilustre desembargadora Maria Helena. Uma pena lá na OAB também. Informa a condenação. Mas não fala que o cara está inelegível ou elegível, porque isso aqui é na justiça eleitoral. Exatamente. Chama a julgamento processo 2.7, 30, 32, recurso eleitoral, representação, propaganda política eleitoral extemporânea, antecipada, Sorriso, 43ª Zona Eleitoral. Eleições 2016, recorrente Júnior César Leite da Silva, recorrido Ministério Público Eleitoral. Parecer escrito pelo não conhecimento do recurso ante a sua intempestividade e pelo afastamento da preliminar de cerceamento de defesa e no mérito pelo desprovimento. Doutor Flávio Bertin, com a palavra. Obrigado, senhora presidente. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Júnior César Leite da Silva contra a sentença prolatada pelo juiz da 43ª Zona Eleitoral de Sorriso, que o condenou a pagar multa no valor de R$ 5.000 na representação proposta pelo Ministério Público Eleitoral em razão da realização de propaganda eleitoral antecipada. Em razões recursais e folhas, o recorrente argue em preliminar que, abre aspas, preliminarmente vale salientar que houve cerceamento de defesa, vez que o pedido formulado na defesa for ignorado pelo douto juiz de piso, sob a alegação de que o rito não autorizaria apresentar testemunha em cima da hora, fecha aspas. No mérito, em síntese, alega que não há elementos, existe uma palavra faltando aqui, de prova nos autos de que tenha praticado ato contrário à lei eleitoral, especialmente em relação à propaganda irregular. Ao final, requer a reforma da sentença. Contra razões de folhas, argue preliminar de intempestividade e o não conhecimento do recurso. No mérito, pelo improvimento do recurso. Estado a se manifestar, a Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo não conhecimento do recurso antes da sua intempestividade. No mérito, pelo desprovimento do recurso, é o relatório, senhora presidente. Ouça a douta Procuradoria. Obrigado, senhora presidente. Ratifico o parecer pelo não conhecimento. Obrigado, senhora presidente. Preliminar e intempestividade do recurso. Em contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral de primeiro grau levanta questão preliminar alusiva à ocorrência de intempestividade do recurso interposto por Júnior César Leite da Silva. Nos autos, hora em mesa, constata-se que a sentença foi publicada no Diário da Justiça Eletrônica em 20/6/2016, folha 59, e o recurso interposto no dia 22/6/2016, folha 62. Como se sabe, o artigo 96, parágrafo 8º da Lei 9.504, estabelece o prazo recursal de 24 horas, a contar da data da publicação da sentença. É pacífico o entendimento do colendo do Tribunal Superior Eleitoral de que o prazo de 24 horas pode ser transformado em um dia. Nesse passo, com a decisão de primeiro grau foi publicada numa segunda-feira, 20/6/2016, o termo final para a interposição do recurso foi no dia 21/6/2016, até o final do expediente. Nesse sentido, por guardar bastante semelhança com o caso hora em mesa, transcrevo o acórdão da Corte Superior Eleitoral e peço vênia a Vossa Excelência para não ler, me cingindo apenas a parte negritada. Publicada a sentença no Diário de Justiça, de 14/3/2012, o prazo para a interposição do recurso encerra-se em 15/3/2012, sendo admissível sua interposição até o final do expediente ou, no caso de interposição eletrônica, até o último minuto deste dia. Fecha aspas. É da palavra do ministro José Antônio Dias Toffoli. Com essas breves considerações, em harmonia com o parecer ministerial, por ser intempestivo, não conheço do recurso manejado por Júnior César Leite da Silva. É como voto, senhora presidente. Como vota o doutor Ricardo Almeida? Doutora Vanessa Cury. Acompanho, relator. Doutor Rodrigo Curvo. De acordo com o relator. Doutor Marcos Faleiro. Senhora presidente, acompanho o relator. Desembargador Luiz Ferreira. Com o relator.
Tribunal, por unanimidade, não conheceu do recurso nos termos do voto do outro relator em consonância com o parecer ministerial. Esgotada a pauta judicial, a pauta administrativa, nós temos aqui uma resolução que trata de atos preparatórios para as eleições de 2016. São atos que tratam de disposições como das mesas receptoras de votos, a justificativa, a administração do prédio, fazendo pequenos ajustes da resolução anterior com a resolução, com a legislação vigente. Conferência visual das urnas eletrônicas, geração de mídias e cargas lacre de urnas, procedimentos de contingência, enfim. É uma resolução de 4 laudas. Se os senhores pretenderem, eu posso fazer leitura. Se pretender, também posso mandar distribuir. Se todos estiverem de acordo, podemos já votar. De acordo. Foi distribuído, inclusive, viu, desembargador? Senhora presidente, de acordo. Já recebemos antes. De acordo. De acordo? Já tive acesso, de acordo, senhora presidente. Então, o Tribunal, por unanimidade, aprovou o normativo que dispõe sobre os atos preparatórios para as eleições de 2016 no âmbito deste tribunal. Informo também a este plenário, 68º Encontro do Colégio de Presidentes dos TREs, e, para tanto, informo o meu afastamento do período 19 a 22 de julho para participar do 68º Encontro do Colégio de Presidentes, Tribunais Regionais Eleitorais, que será realizado na cidade de Curitiba, quando responderá pela presidência o excelentíssimo senhor desembargador Luiz Ferreira da Silva, e pela vice-presidência e corregedoria, excelentíssima senhora desembargadora Maria Aparecida Ribeiro. Feitas as comunicações, deixo a palavra livre, se houver alguma ponderação a ser feita, nada havendo a ser anotado, agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão.